Olá! A nossa aula de hoje é sobre prevenção e é fácil entender a importância desse tema. Melhor do que tratar uma doença é evitar que ela aconteça. Então, melhor do que tratar o trauma é evitar que esse trauma aconteça. Por isso que a prevenção é a melhor forma de reduzir a mortalidade e a morbidade das lesões traumáticas. Vamos começar. Se você tem voltando de uma viagem e você percebe essa cena que eu estou te mostrando, o que você pensa? Você pensa que aconteceu um acidente de carro, que um carro bateu, né? E tem as pessoas ali que estão acidentadas. Mas será que isso é mesmo um acidente? Você tem certeza? Não, isso não é um acidente. E por que a gente diz que não é um acidente? A gente tem que chamar de trauma, porque o trauma ele é previsível e ele é prevenível. Você consegue imaginar quando que o trauma vai acontecer e você consegue tomar atitudes para prevenir que o trauma não aconteça, para evitar que ele aconteça. E a gente divide a prevenção em 3 formas. A gente chama de prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Eu vou explicar cada uma delas mostrando exemplos, porque fica muito mais fácil da gente gravar quando a gente sabe qual é a atitude que a gente pode tomar em cada um desses casos, tá? A gente fala que é uma prevenção primária é quando ela evita que o trauma aconteça. A prevenção secundária é quando o trauma já aconteceu, mas eu quero evitar que gere lesões maiores. E a gente fala que é uma prevenção terciária quando o trauma aconteceu, a lesão aconteceu, mas eu vou tratar esse paciente para ele não ter sequelas ou complicações maiores desse trauma. Então, vamos falar de cada uma dessas com alguns exemplos para nunca mais esquecer. Prevenção primária. Por exemplo, a gente tem um sinal, um semáforo, que num cruzamento evita que eu esteja dirigindo por uma via e bata num carro que está, por exemplo, no cruzamento ou na outra via, no sentido contrário ao meu. Se tem um sinal de uma placa, né, de pare, eu vou parar e não vou colidir com outro carro. Se tiver uma placa me avisando que tem animais silvestres cruzando a pista, eu vou ficar mais atenta quando eu estiver percorrendo essa via. Então, ela evita que o trauma aconteça, evita uma colisão, evita um atropelamento. Uma outra forma da gente fazer uma prevenção primária é colocando grades e redes de proteção nas janelas dos apartamentos, por exemplo. Eu vou evitar que alguém que se debruce caia, que uma criança suba numa mesa, suba numa cadeira e caia dessa janela. Então é importante você colocar redes e grades de proteção, principalmente na presença de crianças no apartamento, para evitar a queda. Então é uma prevenção primária, antes do acontecimento do acidente. Do acidente não, do trauma. 2 leis que a gente tem que também funcionam perfeitamente nesse nosso exemplo de prevenção primária. Aqui no município do Rio de Janeiro, é obrigatório que todas as piscinas públicas tenham grades de proteção ao redor. E por que isso? Porque evita que alguém esteja andando e, de forma inadvertida, entre dentro dessa piscina, uma pessoa, por exemplo, que não sabe nadar e que morra afogada. Então, a gente faz uma prevenção primária. Antes do afogamento, eu coloco uma grade de proteção. Uma outra forma é a lei seca, essa que tem no país inteiro. A lei seca evita que pessoas embriagadas, pessoas com ingesta de bebida alcoólica, conduzam o carro e causem colisões, atropelamentos. Então, é uma forma também de prevenção primária. A prevenção secundária é diferente. Já aconteceu a colisão, já aconteceu o trauma, mas eu quero evitar lesões maiores. Por exemplo, quando eu estou de cinto de segurança, eu vou evitar que eu tenha uma colisão da minha cabeça com o para-brisa. Então, eu evito um traumatismo crânioencefálico mais grave. Da mesma forma, os airbags funcionam dessa maneira. Elas evitam que durante uma colisão, durante um trauma que já aconteceu, que você tenha uma lesão maior, um traumatismo crânioencefálico batendo no para-brisa. Então, você bate, na verdade, no airbag. Uma outra forma, que eu nem coloquei aqui, mas aquelas proteções de pescoço, né? Os carros antigamente não tinham aqueles acolchoamentos atrás da cabeça. Então tinha muita lesão raquimedular, trauma raquimedular, lesão cervical alta por chicote, quando a pessoa batia com o carro e o pescoço ia para frente e para trás. Então é uma outra forma da gente evitar. Além disso, o capacete.
não impede que o motoqueiro caia da moto, mas impede uma lesão mais grave, um traumatismo craniano mais grave. É uma forma de prevenção secundária. E a prevenção terciária? O trauma já aconteceu, a complicação já aconteceu, mas eu não quero sequelas. Eu quero evitar sequelas maiores. Eu quero evitar a morte desse paciente. Então, se você tem um centro de trauma, um hospital especializado, com uma equipe especializada, você vai ter um sucesso maior desse tratamento do que se você fizer o tratamento em qualquer outro lugar. É por isso que a instituição de centros de trauma é importante nessa prevenção terciária. Assim como os centros de reabilitação. São locais que você vai evitar tanto que o paciente que tem uma sequela, por exemplo, um paciente que teve uma amputação traumática num atropelamento, que ele consiga reabilitar o caminhar dele com uma prótese. Ou então que um paciente que tenha sofrido transtorno de estresse pós-traumático, né, que tenha sofrido um transtorno psiquiátrico por causa do acidente, do trauma, que ele tenha uma recuperação psiquiátrica, uma recuperação psicológica. Então, o centro de reabilitação, ele é importante nessa área, tanto física quanto mental, dos pacientes que sofreram algum tipo de trauma.